Está no ar. Programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim. Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim. Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre. Sua luz nos guia eternamente. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Com alegria nos encontramos no programa Alfa e Ômega, da comunidade católica Alfa e Ômega de Matão, Diocese de São Carlos. Hoje, dia 3, a cor litúrgica vermelho, nessa terça-feira da 7ª semana da Páscoa. Celebramos a memória de São Carlos Lawanga e companheiros mártires. Nos anos de 1885 a 1887, uma centena de cristãos, entre os quais alguns anglicanos, foram vítimas da perseguição em Uganda. Carlos Lawanga foi exemplo para seus 12 companheiros, alguns deles apenas batizados e muito jovens, todos felizes em associar seu sacrifício àquele de Cristo. Outros sofreram o martírio em datas diferentes. Carlos e os 21 companheiros são os primeiros mártires da África Negra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Como ouro na fornalha, o Senhor provou os eleitos e aceitou-os como ofertas de holocausto. No tempo certo, Deus se lembrará deles, porque seus escolhidos receberão a graça e a paz. Aleluia. Irmãos e irmãs, nosso Deus é um Deus que salva. É um Deus libertador, nos diz o salmista. Acolhamos essa boa nova de vida e de esperança, pedindo a Deus, pela intercessão de São Carlos e seus companheiros mártires, cuja memória rezamos hoje. Peçamos por todos os doentes, por todos os que sofrem, pelos que passam necessidade, pelos irmãos moradores de rua, para que sejam tocados, que se deixem ser tocados pelo amor, pela misericórdia do Senhor, que se convertam, que voltem para suas famílias, deixem a rua, voltem para suas famílias, para suas casas. Peçamos pelos tristes, angustiados, depressivos, que são tentados a tirar a própria vida. Peçamos pela paz no mundo, fim dos conflitos, fim das guerras, conversão dos pecadores, pela nossa conversão. Peçamos a santificação do clero, a unidade da igreja, por todas as comunidades novas, pela comunidade católica Alfa e Ômega, Dimensão Vida e Aliança. Peçamos pela associação divina, movidos pela divina misericórdia aqui de Matão, que dão todo o suporte, toda a assistência aos mais necessitados, aos moradores de rua. Por toda a corrente de graça, pela RCC, grupos de oração, grupo de espiritualidade, missões, ministérios, peçamos pela sua Santa Igreja, pela nossa Igreja, pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, diáconos,
consagrados, consagradas, religiosos, religiosas, pelos leigos e leigas ministeriados que sustentam a Igreja de Nosso Senhor. Entreguemos a Deus todas as nossas preocupações. Peçamos ao Senhor que venha cuidar de nós, de nossa casa, de nossa família. Que possamos render graças a Deus por seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua santa providência em nossas vidas. Ó Deus, que fizeste do sangue dos mártires semente de novos cristãos, concedei, benigno, que o caminho da vossa Igreja, regado pelo sangue de São Carlos Lauanga e seus companheiros, produza para nós sempre mais abundante colheita. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus. Eis o que nos diz a carta dos Atos dos Apóstolos no dia de hoje. Naqueles dias de Mileto, Paulo mandou um recado a Éfeso, convocando os anciãos da igreja. Quando os anciãos chegaram, Paulo disse-lhe: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas, e no meio das provações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus nosso Senhor. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Sei apenas que, de cidade em cidade, o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Mas de modo algum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o serviço que recebi do Senhor Jesus, ou seja, testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, porém, tenho a certeza de que vós não vereis mais o meu rosto. Todos vós, entre os quais passei anunciando o reino. Portanto, hoje dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se alguém de vós se perder, pois não deixei de vos anunciar todo o projeto de Deus a vosso respeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparaste essa terra para o pobre. Bendito seja Deus, bendito seja cada dia, o Deus da nossa salvação, que carrega os nossos fardos. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. O Senhor, só o Senhor, nos poderá livrar da morte. Demos glória a Deus Pai Onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos
dos séculos. Amém. Evangelho do Dia. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho que a Igreja nos propõe no dia de hoje é o Evangelho de João, capítulo 17, de 1 a 11a. João 17, de 1 a 11a. Pai, glorifica o teu Filho. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, e porque lhe deste poder sobre todo homem, e lhe dê a vida eterna a todos aqueles que lhe confiaste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que tu enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, e levei a termo a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorificai-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que tu me deste do meio do mundo. Eram teus, e tu os confiastes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me destes vem de ti, pois dei-lhes as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e reconheceram verdadeiramente que eu saí de ti e acreditaram que tu me enviaste. Eu te rogo por eles. Não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos cure e nos liberte de todos os nossos males. Amém. Querido irmão, querida irmã, meditemos um pouquinho a palavra de Deus no dia de hoje, nessa terça-feira da 7ª semana da Páscoa. Na primeira leitura do dia de hoje, Paulo se despede da igreja de Éfeso, aquela que ele mesmo gerou pela fé, dirigindo-se aos seus anciãos. Ele serviu a comunidade no anúncio e na caridade, oração e trabalho. Pregou a palavra e exerceu a caridade para com os necessitados. Este é São Paulo. Sua insistência foi para a radical conversão a Deus e a profissão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós cremos. Cremos verdadeiramente que Jesus Cristo é o Messias, é o enviado do Pai, veio até nós, viveu entre nós, sendo um igual a nós, menos no pecado. Por 3 anos anunciou a palavra, realizou curas, milagres, sinais e prodígios. Após, passa pela paixão, pela morte e ressuscita no 3º dia. Fica entre nós, ressuscitado por um tempo, e depois sobe aos céus, retornando ao seio da Santíssima Trindade. Agora ele, Paulo, partirá para Jerusalém sem muitas certezas do que lhe acontecerá. Porém, sua única vontade
é realizar o serviço que recebeu de nosso Senhor Jesus Cristo. Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Aconteça o que acontecer. Como Paulo, somos chamados a testemunhar o Evangelho. Testemunhar o Evangelho na família, testemunhar o Evangelho na sociedade, testemunhar o Evangelho na palavra. E sabendo que ao testemunhar o Evangelho, sim, nós seremos recriminados. E podemos até passar pelo martírio, aqui em nosso país, o martírio incruento, o martírio sem derramamento de sangue, mas um verdadeiro martírio, causado pela perseguição da família, dos amigos, daqueles que trabalham conosco. Perseguição, porque não aceitam o Cristo que nós anunciamos. No Evangelho de hoje, Jesus continua se despedindo dos seus e hoje nos encontramos com a primeira parte da chamada oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor entrega ao Pai sua obra, suplicando que a unidade da comunidade cristã se dê no amor fraterno, na caridade. Eis que chegou a hora de nosso Senhor. Chegou a minha hora, disse Jesus. É o momento da entrega da vida do Senhor, de derramar seu sangue para a nossa salvação. É chegada a hora de sua glorificação, do Pai e do Filho. O Pai será glorificado pela obra realizada pelo Filho. E glorificado será o Pai ao ressuscitar o Filho dentre os mortos. Jesus provará a glória, pois entregará a sua vida de forma livre e espontânea, obediente para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Terço, Alfa e Ômega. Querido irmão, querida irmã, convido você a pegar o seu terço para que possamos rezar junto o terço Alfa e Ômega, pedindo ao Senhor nesse dia, por intercessão de São Carlos Lauanga, por seus companheiros, por intercessão de São Paulo, a graça de sermos fiéis, de não negarmos Jesus, de não negarmos o Evangelho na família, na sociedade, no trabalho, aonde estivermos. A graça da coragem, mesmo que possamos sofrer um martírio, mesmo que possamos ser injuriados, maltratados, desprezados, que possamos ao Senhor, por intercessão desses santos mártires, a graça de perseverar e pregar o Evangelho, primeiro com o testemunho de vida e, quando possível, com palavras. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 São Francisco de Assis, rogai por nós. Jesus Cristo, Alfa e Ômega, o princípio e fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 São João Paulo II, rogai por nós.
Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. 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 São João 23, rogai por nós. São Paulo VI, rogai por nós. São Carlos Lauango e seus companheiros, rogai por nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, convidamos você, sua casa, sua família, a vir participar conosco toda terça-feira, às 19h30, grupo de oração da comunidade Alfa e Ômega, na paróquia Santa Rosa de Lima, aqui em Matão. E toda quinta-feira, aqui na sede da comunidade católica Alfa e Ômega, às 7 horas da manhã temos a Santa Missa, após o Santíssimo é exposto, o dia inteiro, até às 18 horas da tarde. E você poderá dar uma passada aqui, para conhecer a comunidade, conhecer a capela Nossa Senhora do Carmo, rezar junto conosco. Venha fazer parte da família Alfa e Ômega. Você é o nosso convidado. Peçamos a santa bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, seu casto esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, querido irmão, querida irmã, pela tua companhia, por estar conosco nesse momento oracional. Com a graça de Deus, nos encontraremos novamente na próxima terça-feira. Fique em paz. O Senhor esteja conosco. Amém. Aleluia. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus, somente Deus, em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve, que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.